tudo bem? Eu sou a Michelle, eu tenho 20 anos de idade e o propósito desse canal é falar sobre a mensagem de Deus e tudo aquilo que Deus colocar no meu coração, tentando compartilhar também aquilo que também eu absorvo diariamente. Então, iremos começar lendo os Salmos. Não sei se vai ser algo ordenado ou vai ser escolhido, não em sequência, mas por enquanto aqui, Salmos 20. E então, esse é o meu primeiro vídeo, então sinta-se livres para pegar papel, caneta, também para, ao decorrer do vídeo, também escrever, anotar, se Deus falar algo com vocês também. E fico muito feliz também com a sua presença nesse vídeo. Que Deus venha te abençoar. Então, que Deus venha nos trazer sabedoria e entendimento da palavra dele para continuar buscando as suas palavras todos os dias, que não seja uma leitura simples, mas que seja algo feito com prazer, amor, porque a palavra de Deus é o nosso alimento e precisamos comer diariamente. Em nome de Jesus, amém. Então vamos começar. Salmos diz assim: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro, e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele lhes responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor da vitória ao Rei, responda-nos quando clamarmos. Então, eu quero trazer uma reflexão que eu escrevi aqui. Bom, primeiramente, porque eu usei, cada versículo eu escrevi ele e escrevi algo sobre ele que eu entendi. Bom, primeiramente, no verso 1, que é onde fala que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó proteja. Aqui está destacando sobre o nome do Deus de Jacó. E a gente sabe que Deus tem cada nome, na Bíblia, no Antigo Testamento, ele se revela algo sobre a sua personalidade em seu nome. Isso é muito legal. E então, há uma pergunta que eu fiz como Deus se apresentou a Jacó? Então, se a gente voltar a Gênesis 28, do 10 ao 17, a gente vai ver como que Jacó fugia do seu irmão Saul e deitou lá num lugar, numa pedra, e ele teve a visão com os céus. E nisso Deus diz a ele que ele é o Senhor de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Então ali Deus se revela de uma forma muito pessoal, porque Deus quer ser conhecido por cada um de nós. Não só que a gente conheça o Deus dos nossos pais, mas que a gente conheça o nosso Deus, né? Que Ele é o Deus. E também nisso ele afirma a promessa, porque dele também, né? Seriam muitas nações, muitas pessoas viriam dele. E essa é a promessa desde Abraão, que Abraão seria o pai de multidões. Isso também é na vida dele. E Deus fala que estaria presente com ele, que está com ele, é algo no presente, ele está com ele. Então Deus não deixaria. E ele cumpriria a sua palavra. Em Gênesis 35, Deus se revela como: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso é incrível. Porque Deus pediu para que eles se santificassem. E eles se santificaram para entrar na presença de Deus. E isso foi o que causou temor às pessoas que estavam ao redor deles, para não fazer nenhum mal. E
Deus disse que estaria com eles, e Deus estando com eles, então nada poderia ir contra eles. E aqui reafirma a promessa, né, que ele é muitas nações, isso é uma semente muito grande, né? E algo interessante também que o nome de Jacó é mudado e agora ele se chama Israel, que significa luta com Deus, prevalece com Deus. No Gênesis 32, dos 22 ao 32 diz sobre isso, onde que ele luta com o anjo pedindo a bênção. Então ele lá estava perseverando, lutando lá, pedindo que Deus viesse, né, abençoá-lo, e não soltava de jeito nenhum, Deus me abençoe. Então ele foi persistente, então realmente ele lutou e prevaleceu, e Deus tocou nele, né, pra acabar aquela luta, né, que ali foi uma marca também, né, da existência dele, mesmo que ele ficasse mancando, agora ele levava consigo um outro nome, porque é um outro assunto, mas por ele ter falado que era Esaú no negócio quando foi pedida a primogenitura, talvez isso tenha causado uma ferida sobre quem ele era, sabe? Mas aí isso aí é outro assunto. Mas aqui, voltando aqui, então, em qual o sentido disso tudo? Jacó, ele foi um dos patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó, tipo assim, que realmente, né, eles têm uma história incrível com Deus. Então, Davi aqui se refere ao lembrar que Deus, aquele que fez e mostrou lá no passado também, nessas vidas, que como ele o protegeu, como esteve com ele e como Deus é poderoso, e podemos ver umas manifestações incríveis de Deus. E então, também não limitando Deus somente nessa forma de agir, porque ele é maravilhoso em muitas coisas e por ele salva a gente. Mas aqui é uma oração pedindo uma resposta e uma proteção. Então, é um pedido de intervenção, para que Deus venha guerrear pela causa dele. E Deus é Deus e ele faz e cumprir. Ele manda instruir, ele é perfeito e forte. Então, apoie-se e fale com ele para responder. Porque aqui está pedindo que o Senhor lhe responda na sua tribulação. Então, no dia de guerra, então se lembre do nome de Deus, Jacó. Que o nome do Deus de Jacó proteja. Então, que o Todo-Poderoso proteja. Aquele que está contigo proteja. Aquele que é o grande eu sou proteja. Certo. Então, aqui já é inicialmente isso que a gente pode entender. Porque aqui no 2 também está falando sobre. Assim diz o 2, versículo 2. Que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Então, aqui, que Deus envie socorro. Então, estamos pedindo, clamando a intervenção de Deus para que ele venha suster. Porque sustenha significa segurar para não cair, sustentar, alimentar. Então, cuidado que Deus tem e vem sobre a vida das pessoas. Então, que Deus venha intervir realmente, envie ajuda e segure para que não caia. É um pedido a uma intervenção de Deus. Isso que significa esse versículo. 3. Diz assim, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite o holocausto que você ofereceu. Então, Davi fala sobre Deus se lembrar da dedicação a ele. Então, houve uma oferta, um holocausto, uma obediência, uma dependência a Deus no passado. Claro que nunca ele terminou de ser obediente, de adorar, porque é algo que deve ser contínuo nas nossas vidas, buscando oferecer em verdade a Deus, confiança no Senhor, buscando o que lhe agrada, assim ele aceita a oferta, a adoração. A adoração não pode ser feita de qualquer maneira, a adoração, como a gente aprende também em Salmo 51, que diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezas. Então é um coração verdadeiro, sincero, que não é fingido, não é algo feito só por aparências, mas é algo verdadeiro que é feito de espírito, alma e corpo. É algo que realmente é dedicado para o Senhor, feito para Deus em forma de alegria, de adoração.
Então ele continuava, mesmo na prova, louvando ao Senhor. Então é algo que a gente deve continuar fazendo, clamando ao Senhor, que Ele escuta nossas orações, escuta o nosso clamor pedindo por resposta. No versículo 4 diz: que Deus lhe conceda que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. No versículo 5 diz: celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome dos nossos Deus astaremos os pendões, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Também vou ler esses 2 versículos no telefone, em uma versão mais simplificada, que eu acho que tem como vocês entenderem melhor. Aqui diz os 4 e os 5. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo e em louvor ao nosso Deus levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenta aos seus pedidos, ó Rei. Então, era como se nessa oração, nessa canção, umas pessoas viessem e reafirmassem aquilo que ele estava orando. Que Deus venha cumprir, né? Que Ele venha fazer. Então, é uma reafirmação sobre a oração, sobre a intervenção de Deus, pela qual Davi orava e contava como uma alegria e resposta. Aquilo que ele falou, e se alegrassem na vitória. E olha que estão pedindo para que se cumpra, mas vindo a resposta da parte de Deus. E Ele é que vem socorrer. A vitória é certa, pois Deus é poderoso. Então eles já estavam se alegrando na vitória, na intervenção, porque é o Senhor que daria a vitória. Então eles já estavam alegres e orando e alegrando nisso. Agora no 6 diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido e ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Aqui tem muita semelhança ao 1, que o Senhor lhe responda um dia da tribulação, e que o nome dos Deus de Jacó proteja. Então aqui ele estava pedindo para que Deus viesse e respondesse e protegesse, mas aqui agora ele sabe, então ele viveu, ele viu isso e viveu isso na pele. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Agora Davi está adorando, pois ele sabe como Deus responde com força e poder. Deus é forte, Deus é poderoso e ele responde sim com força e poder. Aleluia. Então clamemos, buscamos, pedimos resposta e adoremos ao Senhor. No 7 diz: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. A confiança é a fé depositada em alguém. E muitas pessoas confiam em muitas coisas naturais, depositam, se apoiam em muitas coisas. Só que esse apoio passa, esse apoio não é eterno, esse apoio não é. Isso está errado. Aqui, antigamente, na questão de guerra a qual estamos falando, tem gente que se apanhava nos seus cavalos, com as suas quantidades que eles tinham de guerreiros, dos seus cavaleiros, dos seus cavalos, dos seus carros. Porque antigamente os carros ficavam nos cavalos e os cavaleiros ficavam apoiados em cima e iam pra guerra lutar. Isso dava muita velocidade para eles e tal. E eles, quanto mais tivessem disso, eles estavam se sentindo, sou forte. Mas não é isso. Porque essas coisas passam e mesmo que muitos tenham isso, se Deus não der a vitória, não vai ganhar. Deus é que dá a vitória. E se a gente se apoia em Deus, a gente põe a confiança, porque aqui fala: nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Então, porém, nós invocaremos e clamaremos o nome do Senhor nosso Deus, que é todo-poderoso. E teremos fé nele, adoraremos esperando a intervenção e a vitória que vem de Deus. Então a gente confia em Deus, porque Ele é todo poderoso, como Ele se mostrou no passado, como Ele é e faz nas nossas vidas, sim, Ele faz. Então, muitas vezes a gente não percebe o que Ele faz em nós. Temos que prestar atenção nisso, porque Ele nunca deixa de fazer em nossas vidas. 8. Eles se prostram e caem, e nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Então, essas pessoas que depositam erroneamente a sua confiança, a sua fé, eles caem. Mas nós que depositamos a nossa fé em Deus, permaneceremos
ficarmos de pé sim, porque Deus é que está conosco e Ele faz, se Ele falou, Ele faz. Se a gente clamar a Ele e pedir que Ele venha em nossa ajuda e realmente vir com toda a sinceridade, a gente buscar, clamar a Deus pela sua ajuda, Ele sim pode fazer nas nossas vidas, porque Deus não se cansa, não dorme, Ele faz, Ele é. E devemos nos lembrar isso todo dia, porque Ele é todo poderoso. Então nós nos mantemos em pé, pois em quem confiamos não passa, não mente, e Ele nos vê, nos ajuda e está conosco todos os dias. Ele é poderoso. Então lembremos que Deus é poderoso. 9. O Senhor dá vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Então, aqui é um resumo do que aprendemos aqui. Aprendemos com tudo isso que Deus responde quando clamamos. Ele nos ouve. Então, fale com Deus, pois Ele é poderoso e nos sustenta em nome de Jesus. Amém. Então, que invocaremos o nome do Senhor, que procuraremos a Ele, que busquemos a Ele, pois Ele nos responderá a hora certa, do jeito dele, e isso está ok. Porque Deus é que faz. A gente precisa escutá-lo e seguir a sua direção, porque devemos fazer a vontade de Deus. Que Deus, Ele que nos alegra em tudo, então que acreditaremos, que confiemos na poderosa mão do Senhor.